Sabe quando a gente fala em inflamação, quase sempre pensamos em algo ruim, uma doença. Mas na verdade é que a inflamação é, antes de tudo, um incrível mecanismo de defesa do nosso corpo. E o mais fascinante é que toda a história dessa batalha, todos os soldados e estratégias, ficam registrados nas nossas células, prontos para serem vistos sob o microscópio. Então, para a gente desvendar essa história, nosso roteiro vai ser o seguinte. A gente começa com a resposta inflamatória, entra no campo de batalha celular, decifra as pistas no microscópio, entende as causas e, por fim, vê como o corpo se recupera. Vamos lá? Bom, para começar, vamos falar daquilo que a gente já conhece bem, os sinais clássicos. O verdadeiro sistema de alarme do corpo que dispara e avisa que algo não vai bem. Pois é, esse desenho aqui é clássico e resume tudo perfeitamente. Os 5 sinais da inflamação. O calor e a vermelhidão é o sangue chegando com mais força na área. O inchaço é o extravasamento de líquidos. E, claro, a dor e a perda de função são a consequência de toda essa confusão acontecendo ali. E olha só, é super importante entender que inflamação não é tudo a mesma coisa. A gente pode classificar pela duração, se é aguda, aquela coisa rápida e intensa, ou crônica, que fica ali persistindo por mais tempo. E também pela intensidade, né? Pode ser algo leve, moderado ou bem intenso. Ok, já entendemos o que acontece por fora, mas e por dentro? Como é que é esse campo de batalha no nível das células? É aí que a história fica realmente interessante. Em tempos de paz, o cenário é mais ou menos esse aqui. Tudo calmo, organizado. As células estão ali, em ordem, cada uma no seu lugar, mantendo o tecido funcionando perfeitamente. Mas quando a inflamação acontece, a imagem muda da água para o vinho. É como se o alarme tivesse soado e as tropas de defesa do corpo, os leucócitos, chegassem com tudo, inundando a área para combater o que quer que esteja causando o problema. E nesse campo de batalha, a gente tem personagens bem definidos. Sabe, temos os soldados de linha de frente, que são os leucócitos, chegando para lutar. E depois vem a equipe de limpeza, os histiócitos, que chegam para remover os destroços da batalha e ajudar a organizar a bagunça. Então, o ponto central aqui é que toda essa agitação, toda essa batalha deixa marcas. E são justamente essas marcas, essas alterações reativas nas próprias células, que servem como pistas para a gente no microscópio. Essas aqui são as pegadas que os citologistas procuram. Elas mostram que as células passaram por um estresse. Um núcleo pode aumentar de tamanho ou ficar mais escuro, o que a gente chama de hipercromasia. Às vezes, a própria forma da célula muda. Agora, olha que interessante essa lâmina. Estão vendo essa área mais pálida, esse halo em volta do núcleo da célula? É um sinal clássico, uma assinatura de que aquela célula está reagindo a alguma coisa, seja uma infecção ou uma irritação. Aqui a gente vê outra pista bem clara, a binucleação. É uma única célula, mas com 2 núcleos. Isso costuma acontecer como uma resposta a um estresse e já faz parte do processo de reparo, da célula tentando se consertar. E essa imagem aqui ilustra a multinucleação de um jeito fantástico. Isso é muito comum nos histiócitos, a nossa equipe de limpeza. É como se várias células se juntassem para dar conta de um problema maior, mostrando uma reação celular ainda mais forte. Certo. A gente já entendeu o que acontece e como acontece. Mas a grande pergunta é, por que a inflamação ocorre? Quais são os gatilhos e os fatores que levam a esse estado? Uma coisa curiosa é que as causas mais comuns de inflamação podem mudar muito ao longo da vida. Na idade reprodutiva, por exemplo, infecções são uma causa comum. Já na menopausa, as alterações hormonais podem ter um papel super importante. Cada fase tem seus próprios gatilhos. E não são só as infecções, viu? Existe uma lista grande de fatores que podem predispor a um quadro inflamatório. Coisas como gravidez, traumas físicos, um pH vaginal alterado, o uso de DIU e até mesmo condições como diabetes. E para fechar o ciclo, depois da batalha vem a tentativa de cura, o reparo. É aqui que o corpo tenta voltar ao normal. E é um processo que também deixa suas marcas, que às vezes podem até ser confundidas com algo mais sério. Aqui tem um conceito fundamental de entender: a metaplasia escamosa. O nome pode parecer complicado, mas a ideia é simples. Pense que o corpo está trocando um tecido mais delicado, tipo uma seda, por um tecido mais resistente, como um jeans, numa área que sofre atrito constante. É uma mudança protetora, uma adaptação a uma irritação crônica. É um processo totalmente benigno. E essa frase, ela resume tudo. A capacidade de olhar para essa lâmina, para todo esse cenário de batalha e saber diferenciar o que é uma reação de defesa normal de um sinal de doença, isso é o pilar de um bom diagnóstico.
É o que evita preocupação e tratamentos desnecessários. Então, no fim das contas, a grande lição é que cada lâmina conta uma história incrível de defesa, de reparo, de resiliência. É um lembrete de que o nosso corpo está constantemente lutando para manter o equilíbrio e que uma observação atenta e cuidadosa é a chave para entender a sutil diferença entre saúde e doença.